Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. No final de setembro, o governo do estado efetuou o rateio dos recursos do Fundef. A medida contempla professores que trabalharam entre 1998 e 2006, incluindo aposentados, pensionistas e herdeiros. Quem tiver dúvidas deve se dirigir à sede estadual do sindicato ou entrar em contato com as regionais e núcleos do SINTRN. Quais os efeitos do assédio moral e da falta de estrutura nas escolas sobre a saúde mental dos trabalhadores em educação? Esse é o tema da entrevista de hoje com a coordenadora-geral do SINTRN, professora Fátima Cardoso. Confira. Olá, Fátima, seja bem-vinda à Extra Classe TV de hoje. Muito obrigada, Adenor. Olá a todos aqueles que nos assistem. Fátima, o SINT tem recebido, ao longo do tempo, denúncias que dão conta do assédio moral nas escolas, também nas secretarias, no município do Natal, principalmente, no estado, nos municípios do interior. E, Fátima, primeiro a gente tem que passar para as pessoas o que é o assédio moral e como identificá-lo. Primeiro dizer que existe lei de proteção, hoje é crime. O assédio ele é ascendente e descendente, né? Ele pode vir de uma autoridade e pode vir de uma não autoridade. No nosso caso é mais frequente o ascendente. O ascendente, né? Aquele que a autoridade próxima que está na escola, que está na Secretaria de Educação, começa a traçar um perfil de uma pessoa, né? A pessoa chegou atrasada. Você só chega atrasada. A pessoa trouxe um atestado. Você só vive de atestado. Né? A pessoa tem crises de pânico dentro da própria escola. Você é muito doente. Quer dizer, essas questões, quando elas se repetem, que se tornam praticamente rotina nas escolas ou fora delas, é caracterizado como assédio. Né? E, geralmente, quem assedia não percebe que está assediando. Aquele tipo, né, de profissional que acha que pode, porque é autoridade na escola, que pode fazer dos outros, né, aquilo que se fazia lá no século XX, no século XIX, de muita intimidação, até mesmo na rede privada de ensino, que existe muito. Não pode, são profissionais, são pessoas que estão trabalhando, e o consertamento disso também não existe um conserto. Existe o assédio. E existe hoje a lei que protege essas pessoas. Daí a gente vê que está tão qualificado isso que chega frequentemente lá no sindicato as pessoas dizendo o que está acontecendo. Olha, não foi uma vez, não foram duas, foram mais de 3 vezes, mais de 4 vezes. E as pessoas dizem, né, chegam a relatar que tem ânsia quando vão chegando na escola, porque já vai temendo, já vai ter medo. Você veja, recentemente a gente recebeu o caso de uma professora que é recém-concursada no município de Natal e ela foi devolvida, né? E o que é mais grave, ela tem autismo, ela é autista, num grau menor, mas ela é autista. Só que a escola ela não conhece a lei de proteção ao autismo. O quanto o Estado deve promover, criar as condições para que ele tenha acesso ao serviço público. Então, tem muitas situações em que as pessoas têm medo de denunciar. Isso é bem comum, esse temor, né? Se receia... Muito. Muitas denúncias são feitas de forma anônima. Agora, Fátima, você falou que as pessoas podem reunir provas, né, judicializar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É importante ter a prova, porque o juiz ele vai exigir a prova. E não é aquela coisa de eu chegar e dizer, olha, você disse isso. Não, eu tenho que ter gravações, eu tenho que ter, caso até, boletim de ocorrência, eu tenho que ter relatório, eu tenho que ter ata dos conselhos escolares, eu tenho que ter testemunhas, que elas possam testemunhar. Para isso, nós estamos, né, iniciando uma campanha para ajudar, né, a compreender a diversidade. E na nossa campanha que nós vamos fazer, nós vamos criar um protocolo onde as pessoas vão começar
a entender mais e melhor as condições em que deve denunciar o agressor ou a agressora. E, Fátima, como é que essa prática, o assédio moral, afeta a saúde mental desses trabalhadores? Olha, hoje, como o tema é muito debatido, isso tem ficado mais claro para nós, né? Quando você sente dor de cabeça ao pensar no trabalho, ou ir para o trabalho, quando você tem ansiedade, quando você sente medo, né? São sintomas de que o trabalho está afetando a sua saúde. E, decorrente disso, Denu, nós temos muitos profissionais com atestado médico. Infelizmente, não é trabalhado o atestado médico como devia, porque deveria se saber a causa e não está constantemente a pessoa adoecendo, e o que se escuta na escola é mais um atestado, né? É muito ruim isso, a própria Secretaria de Educação fazendo estatística de atestados médicos, sem, contudo, observar que é no trabalho que a pessoa está adoecendo. Né? Quando você tem uma personalidade, um perfil mais forte, você faz o enfrentamento. E quando você não tem, geralmente a gente vê a pessoa adoecida. E tem sido grande o número de pessoas com esse tipo de doença, que a gente chama doença da alma. Ok, Fátima. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com a Classe TV. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com esta Classe TV, o programa do SINT-RN Defesa da Educação Pública. Quais os efeitos do assédio moral e da falta de estrutura nas escolas sobre a saúde mental dos trabalhadores em educação? Esse é o tema de hoje, que estamos conversando com Fátima Cardoso, que é professora e coordena o SINT-RN. Fátima, o que o SINT tem feito para combater esse tipo de prática? Na última Assembleia nossa, nós deliberamos que vamos ao Ministério Público do Trabalho. E lá a gente vai buscar entender, compreender mais e melhor os protocolos que são feitos acerca do assédio. Além disso, a gente tem ido muitas escolas, muito. A direção do sindicato não tem essa semana que não vá a uma escola, e nessa escola se tenta esclarecer, se tenta debater, se tenta dizer que o caminho que está sendo percorrido é um caminho que não é do diálogo, não é da empatia, não é da boa convivência, não é de uma comunidade escolar. A gente tem feito esse trabalho, mas é um trabalho ainda que é muito pequeno em relação à quantidade de problemas que nós temos na rede. Nós vamos criar também um protocolo, vamos fazer uma discussão, né, de termos o jurídico nosso disponível, né, para, inclusive, contrato com outro escritório, para ingressar com ação quando a categoria assim desejar, né, porque nós não podemos ingressar com ação judicial de um sócio para outro sócio. Né? Nós podemos fazer do nosso sócio para a Secretaria de Educação. Aí a gente pode fazer e o nosso escritório está apto a fazer. Agora, Fátima, saindo do assédio, quero falar da questão da estrutura das escolas. Como a falta de estrutura nas escolas, você falou que o SINT vem percorrendo as escolas, né, do estado, dos municípios. Eu queria primeiro um diagnóstico, como é que está a situação dessas escolas e como a falta de estrutura afeta a saúde mental dos trabalhadores. Então, nós temos dentro uma rede velha, né, uma rede que precisava de atenção. Nós tivemos agora no governo Fátima reforma total em escola, que há mais de 60 anos não via nenhuma pá de cal. Né? Nós estamos com o grande desafio das escolas em tempo integral, que a estrutura não é compatível,
e isso se estende aos municípios e ao Estado. Estamos destacando aqui a necessidade de uma política a nível da União, dos estados e dos municípios. E isso a gente vê aonde? No Plano Nacional de Educação, que infelizmente não foi aplicado na sua totalidade. Aonde uma escola em tempo integral deveria ter toda a estrutura básica no formato de escola em tempo integral. E as escolas não em tempo integral ter as suas condições. Para você ter uma ideia, aqui em Natal tem escola que sequer acessibilidade tem. Não tem acessibilidade. Isso é desprezo, isso é falta de atenção do poder público, é não dar atenção aos diferentes, à diversidade que a gente tem, né? E é preciso que a gente faça também a denúncia, faça a cobrança. No nosso sindicato, a gente sistematicamente tem feito a cobrança de um plano de restauração das escolas. No Estado, a gente vem acompanhando, nós tínhamos 596 escolas, nós tínhamos 240 que já tinham sido reestruturadas. E agora, com o dinheiro do Fundef, os 110 milhões, né, a Secretaria e a governadora já anunciaram que será para reforma nas escolas. E nós vamos atrás disso sim, porque na medida em que o professor ele tem as condições de trabalho, e condições que eu estou falando, não é um arranjo aqui, outro acolá, não. É a escola ser um espaço de libertação, um espaço onde as pessoas possam construir seus saberes e o profissional ser o mediador daquele saber. Hoje ele termina sendo o quê? Ele termina sendo um instrutor da área cognitiva do aluno. E não é isso que a sociedade exige. Para essa sociedade atual, se exige que o aluno seja sujeito dela. Então, essa escola está distante da escola que a gente precisa ter para atender a população. Ok, Fátima, muito obrigado pela sua participação nesta Classe TV de hoje. Nós é que agradecemos e desejamos um bom domingo a todos e a todas e estamos aí à disposição de vocês. Fique agora com as notícias da semana. Os novos professores da Rede Municipal do Natal participaram de uma reunião que debateu o texto da Lei 241 de 2024. Na ocasião, os profissionais deliberaram reivindicar alterações na lei e manter a mobilização em defesa da valorização profissional. O SINTRN lançou uma campanha que expõe as contradições da Prefeitura de Natal. Intitulada Paulo Freire ensinou, mas Paulinho Freire não quis aprender, mostra que a gestão municipal, embora conduzida por alguém que tem nome e sobrenome do patrono da educação brasileira, não valoriza a educação pública. Confira. Paulo Freire ensinou que a educação tem que ser prioridade, mas Paulinho Freire mantém 60% de perdas salariais e paga o pior salário aos educadores municipais, enquanto recebe o melhor salário de prefeito do país. Paulo Freire ensinou que os educadores merecem respeito, mas Paulinho Freire permite o assédio moral contra os educadores. Paulo Freire ensinou, mas Paulinho Freire não quis aprender. SINTRN. Salário, carreira, condições de trabalho, conjuntura e outros temas de interesse de professores e funcionários da educação vão pautar o 17º Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação Pública do RN. O evento será realizado em novembro com o tema Educação, Democracia e Soberania. Da Escola ao Mundo, a luta muda a vida. Acesse o site do SINTRN e saiba como participar. E a Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTRN em defesa da educação pública. Até lá!